Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Eletrônica Digital para os cursos de Engenharia Elétrica. Na aula de hoje faremos uma introdução a respeito da interface com o mundo analógico. Até agora nessa disciplina aprendemos a analisar e projetar circuitos e sistemas digitais. Porém, como o mundo à nossa volta é analógico, é interessante que aprendamos a realizar a interface dos nossos circuitos e sistemas digitais com os sinais elétricos advindos desse mundo. Então vamos iniciar analisando um exemplo que estamos habituados no nosso cotidiano. Todo mundo está habituado a ouvir música, a partir de algum player, e essa música ela é armazenada nesse player de forma digital. Ou seja, eu tenho um arquivo armazenado na memória do meu player que contém uma sequência de números binários que representa essa música. Porém, para que a gente possa ter essa música armazenada no nosso player, é necessário que alguém tenha cantado essa música em algum momento e essa música tenha sido armazenada. Então, quando a cantora canta essa música, através de um transdutor, que nesse caso é o microfone, a gente vai poder converter o sinal de voz da cantora para um sinal elétrico. Porém, esse sinal elétrico ele é um sinal analógico e a gente não consegue armazenar esse sinal analógico na memória do nosso player de música. Para tanto, é necessário que convertamos esse sinal analógico para um sinal digital, ou seja, uma sequência de números binários. Essa sequência de números binários a gente pode armazenar em um arquivo MP3 na memória do nosso player de música. E para que possamos ouvir essa música, é necessário, primeiramente, converter esse sinal digital para um sinal analógico, que através de um transdutor vai ser convertido para um sinal sonoro e assim poderemos ouvir essa música. Neste diagrama de blocos estão ilustrados os principais componentes de um sistema que realiza a interface entre os sinais analógicos do mundo real e um circuito ou sistema digital. Fazendo uma analogia com o exemplo que vimos no slide anterior, primeiramente nós temos aqui um transdutor. A função do transdutor é converter uma variável física em um sinal elétrico. No exemplo anterior, o nosso transdutor era o microfone, que convertia o sinal de voz da cantora para um sinal elétrico. Porém, esse sinal elétrico ainda está no domínio analógico. Para que a gente possa processar ou armazenar digitalmente esse sinal, é necessário a utilização de um dispositivo denominado conversor analógico digital, que é o responsável por converter um sinal elétrico, geralmente um sinal de tensão, para um sinal digital, ou seja, um número binário. A partir desse número binário, a gente pode utilizar o nosso sistema digital para realizar as mais diversas tarefas. No caso do exemplo anterior, o nosso sistema digital era o player de música, que era responsável por, a partir do sinal armazenado da música, reproduzir essa música para que pudéssemos ouvir. Então, o sistema digital ele pode ter diversas funções, entre elas armazenar e processar esses valores digitais. Para que possamos atuar no mundo analógico novamente, como no caso anterior, para que fosse possível ouvir a música, é necessário converter esse sinal digital para um sinal analógico. Isso é feito através de um dispositivo denominado conversor digital analógico. Então, o conversor digital analógico ele vai ter na entrada um número binário e na saída ele vai gerar um sinal elétrico correspondente a esse número binário da entrada. Por fim, nós temos o atuador. O atuador é responsável por controlar a variável física a partir da grandeza elétrica. No nosso caso do exemplo anterior, o nosso atuador era o alto-falante do fone de ouvido, em que a partir do sinal elétrico disponibilizado pelo player de música, ele converteu isso num sinal sonoro para que pudéssemos ouvir a música.
Vamos agora focar na parte elétrica desse sistema. Então, nesse diagrama de blocos aqui, eu já estou desconsiderando o transdutor da entrada, eu já estou aqui com um sinal elétrico analógico, e na saída eu estou desconsiderando ainda o atuador. Então, está saindo aqui um sinal elétrico analógico, e dependendo da aplicação, eu vou ter um atuador aqui na frente. E vamos nos concentrar nesses blocos aqui, em que nós temos o conversor AD e DA, já discutidos anteriormente, um processador digital de sinais, que pode ser entendido aqui como um sistema digital qualquer, que vai realizar o nosso processamento. E nós temos aqui outros blocos importantes, como o filtro anti-aliasing, o circuito de amostragem e retenção, e também o filtro de reconstrução, que vamos ver com mais detalhes mais à frente. A amostragem é o processo de aquisição de um número suficiente de valores discretos em pontos da forma de onda que definem o formato dessa onda. Os sistemas digitais, eles não vão ser capazes de processar o nosso sinal continuamente, e sim processar as amostras desse sinal em determinados instantes de tempo. Então, precisamos saber como coletar essas amostras corretamente, de forma que esse conjunto de amostras descreva o comportamento do sistema ou do sinal que estamos querendo analisar. Vamos pegar como exemplo aqui o movimento de uma bola. Se queremos analisar o movimento de uma bola por um sistema digital, nós temos que coletar amostras desse movimento. Nesse caso, coletar uma amostra significa bater uma fotografia num determinado instante de tempo. Então, se para um determinado intervalo de tempo a gente coleta apenas uma amostra, é possível concluir alguma coisa sobre o movimento dessa bola, como se essa bola está subindo ou se ela está descendo, se ela está indo para a direita ou se ela está indo para a esquerda? Não podemos tirar conclusão nenhuma a respeito, porque, olhando apenas uma amostra desse movimento, eu vou concluir que a bola está parada. E se, no mesmo intervalo de tempo, nós coletássemos duas amostras, em que essa posição aqui era a posição da bola na primeira amostra e essa aqui era a posição da bola na segunda amostra. É possível concluir alguma coisa a respeito do movimento dessa bola nessa situação com duas amostras? Talvez. Olhando essas duas amostras, eu vou tender a concluir que a bola está se movimentando em linha reta da esquerda para a direita. Porém, se durante o mesmo intervalo de tempo eu coletar 4 amostras desse movimento, ou seja, essas amostras vão estar espaçadas temporalmente por um intervalo menor, eu vou ter essa situação aqui. E aí eu já vou perceber que o movimento da minha bola é uma curvatura, que ela está saindo da esquerda e indo para a direita, porém ela realiza uma curvatura. Primeiro ela sobe, depois ela desce. Então, com esse exemplo, a gente pode perceber que se nós não coletarmos essas amostras de maneira correta, as nossas análises e conclusões a respeito desse sinal ou desse movimento vão ser erradas. E aí a gente pode perceber, também através desse exemplo, que quanto mais amostras eu coletar, com mais precisão a forma de onda vai ser definida, ou o meu movimento, o meu processo vai ser definido. Porém, será que existe um mínimo de amostras que eu posso coletar para representar com fidelidade o meu processo? Sim, basta seguirmos o teorema da amostragem, ou utilizarmos a frequência de Nyquist. O teorema da amostragem diz para a gente que, para representar no domínio discreto um determinado sinal contínuo, nós temos que utilizar a frequência de amostragem maior ou igual a 2 vezes a máxima frequência que eu tenho no meu sinal. Ou seja, se eu escolher a frequência de amostragem correta, eu vou estar representando no domínio discreto com fidelidade o que ocorre no domínio contínuo. Mas aí vem uma pergunta: como eu determino qual é a frequência analógica máxima do sinal que eu quero analisar? Não tem como a gente determinar. Por isso, é necessário a utilização de um filtro analógico.
passa baixas para remover todos os componentes de frequência do sinal que vão exceder a frequência de Nyquist que a gente escolher. Esse filtro é denominado filtro anti-aliasing e ele deve ser o primeiro bloco lá na entrada do nosso processo, porque ele vai trabalhar ainda no sinal analógico, limitando a banda de frequência. Caso contrário, uma condição indesejada conhecida como aliasing ou sobreposição espectral irá ocorrer. Aqui na esquerda temos um exemplo onde ocorre a sobreposição espectral. O que é a sobreposição espectral? Quando a gente amostra um sinal, vocês já estudaram isso em outras disciplinas, o espectro de frequência ele aparece repetido, sempre centrado na frequência de amostragem. Se essa frequência de amostragem não é grande o suficiente para que essa primeira parte aqui do espectro real do sinal esteja distante da réplica dele no domínio da frequência, os dois espectros vão se sobrepor, ocorrendo o que a gente chama de aliasing. Porém, se projetamos um filtro analógico para cortar as frequências maiores do que a frequência de Nyquist, a gente vai ter essa situação aqui da direita, em que o espectro nosso limitado pelo filtro analógico não irá se sobrepor com a cópia do espectro devido ao processo de amostragem. Então, em todo sistema de aquisição de sinais analógicos, para serem convertidos para sinais digitais, é necessário esse filtro anti-aliasing como primeiro bloco lá de todo o nosso processo. Após essa filtragem analógica é que temos o processo de amostragem, que consiste em coletar amostras do sinal espaçadas temporalmente. O processo de amostragem é resultante da multiplicação do nosso sinal analógico por um trem de pulsos, espaçados de acordo com o nosso período de amostragem. Como resultado, nós vamos ter apenas impulsos que vão possuir os valores do nosso sinal de entrada nos instantes de amostragem. Após a amostragem, é necessário um circuito de retenção. Por quê? Porque os conversores analógico para digital, eles não operam instantaneamente. Eles necessitam de um tempo para que consigam converter o valor analógico da entrada para um valor digital. Portanto, é necessário que na entrada desse circuito o valor de tensão a ser convertido seja mantido durante um intervalo de tempo. E aí, o nosso sinal que entra no conversor AD, após o processo de amostragem e retenção, ele tem essa forma de escadinha aqui, que estamos vendo nessa curva azul mais clara. Então, em determinados instantes de tempo ocorre a amostragem e a gente coleta um ponto dessa onda e esse valor é retido durante um intervalo de tempo. No próximo instante de amostragem, outro valor é coletado e o seu valor é retido durante um intervalo de tempo. Vale a pena a gente chamar a atenção que, apesar de possuir Vale a pena ressaltar que esse sinal, apesar de possuir esse formato de escada, ele ainda é um sinal analógico. E só após passar pelo processo de conversão analógico-digital é que ele vai virar essa sequência de números binários. O processo de conversão de um valor analógico para um número binário, ou seja, para um valor digital, é denominado quantização. E ele consiste em dividir a faixa de variação do nosso sinal analógico em um número de subdivisões. Esse número de subdivisões depende de quantos bits nós iremos utilizar para representar esse sinal digitalmente. Nesse exemplo aqui, nós estamos utilizando 2 bits. Com 2 bits, é possível dividir esse intervalo de variação do sinal analógico em 4 subintervalos. Em um subintervalo, a gente vai utilizar então o código binário 00, no outro 01, no outro 10 e no outro 1 e 1. E aí então como que é feito esse processo? Para todos os valores analógicos que estejam dentro dessa primeira subdivisão, eles vão receber digitalmente o valor 00. Para todos os valores analógicos dentro dessa segunda subdivisão,
eles vão receber o valor 0,1 e assim sucessivamente. Então temos aqui representado nessa figura em azul como seria o nosso sinal digital para essa curva analógica aqui em cinza. E aí podemos perceber que para toda essa variação aqui da curva cinza, como ela estava na quarta subdivisão aqui, ela vai ser representada pelo mesmo valor digital. E aí vocês podem concluir comigo que 2 bits apenas não são suficientes para representar bem esse sinal analógico aqui. Se utilizarmos 4 bits em vez de 2, aí agora com 4 bits nós conseguimos representar 16 intervalos diferentes. E o nosso sinal digital passa a ser representado pelos valores mostrados nessa curva em azul. E aí vocês vão concordar comigo que esse sinal agora é muito mais próximo da curva cinza do que o sinal da figura da esquerda. Então, quanto mais bits a gente utilizar, melhor vai ser a precisão da nossa conversão. Por quê? Mais subdivisões eu vou poder fazer no range de variação do meu sinal analógico. E se eu faço mais subdivisões para o mesmo range, o tamanho dessas subdivisões fica cada vez menor. E quanto menor fica o tamanho dessas subdivisões, mais próximo do sinal analógico eu vou conseguir chegar digitalmente. Esse sinal digitalizado, então, ele vai ser processado pelos nossos sistemas digitais, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, pois já aprendemos a projetar diversos tipos de sistemas. E a resposta desses sistemas, que também serão números binários ou sinais digitais, precisarão ser convertidos para o domínio analógico para que seja possível a atuação no nosso mundo real. Então, esses números binários passarão pelo dispositivo conversor digital para analógico e na saída desse conversor, como esses números binários também têm esse formato de escada, o sinal analógico na saída do conversor DA também terá esse formato de escada. Então, é necessário no final do processo um filtro de reconstrução que tem a funcionalidade de suavizar esses degraus dessa escada para que tenhamos um sinal suave, como é a característica dos sinais analógicos. E com isso, pessoal, terminamos o conteúdo dessa introdução sobre a interface com o mundo analógico. Nas próximas aulas, estudaremos os dispositivos de conversão digital para analógico, os conversores DA, e os dispositivos de conversão de analógico para digital, os conversores AD. Até mais!